Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai dar início à coletiva e, após o prefeito, aí estão abertas as perguntas que deseja fazer. Tá bom? Tudo bom, gente? Boa tarde. Obrigado por terem vindo aqui hoje. A gente se reúne com frequência, mas achamos importante convocar a coletiva justamente para ter dúvidas sobre um assunto. A gente vive hoje um momento da política de Caçapava de muita instabilidade. Estamos passando por grandes mudanças e nos últimos tempos a gente ousou fazer diferente. A gente teve coragem de mexer por meio de um reajuste fiscal no IPTU, um projeto que nasceu na prefeitura para que a gente pudesse repor a tributação na cidade, frente à reforma tributária que vai acontecer. Um projeto como esse que está viabilizando que várias coisas aconteçam, como a renovação da frota da saúde, o programa Remédio em Casa, a volta dos exames de imagem, entre vários outros. A gente tem hoje um projeto em questão que é referente ao subsídio do transporte público. Como é de conhecimento de todos, chegou na Câmara Municipal uma denúncia ofertada pelo marido da minha vice-prefeita, alegando que caracteriza desvio utilizar o recurso do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte para subsidiar o transporte público. A palavra subsídio parece complexa, mas ela é muito mais simples do que a gente imagina. Com o passar do tempo, o custo de tudo aumenta. Do combustível, do salário, da manutenção dos ônibus. Esse subsídio é utilizado para não permitir que a passagem do ônibus aumente para o passageiro. Todos sabem que no começo do ano passado, nossa gestão conseguiu renovar 100% da frota do transporte público. Hoje são ônibus novos, aqueles prateados, muitos com ar-condicionado, com Wi-Fi, com carregador de celular. Eu tenho certeza que as denúncias e as reclamações referentes a ônibus quebrando chegaram quase a zero. Vocês são imprensa e podem confirmar isso com os dados que vocês possuem. Nós não permitimos que a passagem aumentasse justamente por meio do subsídio. Essa denúncia vem justamente questionar isso daí. Aparentemente, quem denuncia acredita que a gente deveria ter aumentado a passagem, que eu particularmente não sou a favor. Primeiro, por já termos feito um reajuste no IPTU, que eu sei que pesou no bolso de algumas pessoas, mas foi necessário para que a cidade pudesse avançar, mas principalmente por existir um recurso da prefeitura já destinado a isso. A denúncia elenca que esse possível desvio do recurso, mudança de finalidade, seria passível de uma cassação de mandato. Falando de forma particular, a instituição do mandato, não o IAM, mas sim o IAM prefeito, é algo que foi eleito de forma democrática pelo povo. 18 mil pessoas acreditaram em um projeto, em um plano de governo, em um time que hoje transforma a cidade. É muito leviano a gente querer misturar coisas de grandezas tão diferentes. O fato é que hoje existe na Câmara Municipal uma denúncia totalmente infundada, não existe qualquer fato ilegal que vá em desencontro com as leis e que é totalmente tendenciosa politicamente. O marido da vice-prefeita, ele é candidato a deputado e, obviamente, na minha ausência, a vice-prefeita assumiria o meu mandato como prefeito. Eu convoquei os senhores aqui hoje para que não reste dúvidas que isso não passa de um tapetão e que não existe qualquer ilegalidade. Esse Fundo Municipal de Trânsito e Transporte Público, ele serve justamente para isso, para fazer investimentos que venham a tirar o trânsito das ruas, a melhorar o tráfego, a gente melhorar o fluxo como um todo. Um ônibus na rua consegue tirar 40 carros de circulação. Então, investir o subsídio no transporte público por meio do não aumento de passagem, obviamente amplia e melhora muito a vida de muitas pessoas. Não existe dúvida quanto a isso. Essa denúncia, ela é tendenciosa, ela é politiqueira, ela não passa de um golpe. A gente tem segurança jurídica por meio da Procuradoria Municipal e por meio de diversas jurisprudências. É uma denúncia feita por IA, para vocês terem uma ideia do teor dela. Eu me coloco à disposição de cada um de vocês, para que a gente sane eventuais dúvidas e não permita que a vontade do povo que prevaleceu em 2024 seja atropelada por um projeto político como esse. A gente não tem nada a responder, esse é um ato de governo, a gente investiu o recurso no transporte devidamente, os comprovantes estão todos no portal de transparência, e eu me coloco à disposição de cada um dos senhores, para que a gente possa tirar as dúvidas e resolver esse caso enquanto antes. Perfeito. É uma resolução do CONTRAN que regulamenta a lei, diz que esse dinheiro não pode ser usado para o transporte coletivo, subsidiar o transporte coletivo, e sim em outras ações. Eu queria a resolução 320, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, por gentileza. Pergunta muito boa, foi até alvo do parecer da Procuradoria Municipal. A resolução, ela não trata de forma taxativa o que pode ou não pode ser feito.
Existem diversas outras legislações, como o Código de Trânsito, que é uma lei superior à resolução do CONTRAN, entre várias outras que permitem que a gente invista o recurso do Fundo de Trânsito e Transporte em medidas que colaborem com a mobilidade urbana como um todo. Pode não ter escrito subsidiar o transporte público, mas sim melhorar o fluxo viário, melhorar com alternativas referentes à engenharia de tráfego. Quando a gente fala, Jess, é uma pergunta muito boa por sinal, sobre esse tema em especial, o direito não é objetivo, ele é subjetivo. Nós estamos tratando em uma denúncia uma subjetividade do direito que não passa de um ato de gestão. Se a gente for levar ao pé da letra tudo que não está de forma clara na lei, a gente vai ter uma comissão dessa por semana, porque tudo é subjetivo no mundo jurídico. É questão de entendimento, é questão de jurisprudência, é questão de prática. A gente jamais faria algo que fosse em desencontro com as leis, tampouco sem parecer da Procuradoria Municipal. E como é que foi a reunião com os vereadores da sua base na sexta-feira? Você articulou isso para que não seja votada a abertura da comissão processante na Câmara? Nós temos uma base na Câmara que tem poder de decidir o que faz ou o que não faz. Nós convocamos uma reunião no gabinete para explicar de forma técnica o que está acontecendo. Alguns veículos de imprensa trataram como desvio. Poxa, não tem nenhum desvio em relação a isso. Existe uma dúvida referente à possibilidade de aplicação do fundo de trânsito no transporte público. Nós elencamos os fatos e trouxemos o processo. Estava aqui na mesa. Puder buscar ele depois, por gentileza. O processo ele é muito grande, Jess. A gente trouxe o secretário de Segurança, o jurídico, a secretária de Finanças, para que a gente pudesse explicar sobre o que nós estamos tratando. Infelizmente, nós vivemos em tempos de desinformação. Então, é importante que nós, como executivo, podemos municiar a base de vereadores para que eles tomem a decisão de forma coerente. O fato é que existem leis que amparam, a Procuradoria Municipal prevê o gasto desse recurso justamente no subsídio e que, muito acima disso, a gente está tratando de mobilidade urbana e de transporte público. Uma vez que esse subsídio não possa ser aplicado no transporte, o preço da passagem vai aumentar. Isso não é algo que a gente quer. Então a ideia é justamente essa. Nós tivemos uma reunião para esclarecer os fatos e municiar a Câmara para que eles tomem uma decisão de forma coerente. O senhor está seguro de que esse processo não seguirá após a votação desta terça-feira na Câmara? Eu acredito muito em Deus, porque Ele é justo e Ele protege quem Ele defende. Eu acredito, Jess, que a Câmara não só tem capacidade técnica, mas discernimento para entender que isso não passa de uma jogada política. A Câmara não pode permitir que um candidato a deputado utilize o mandato de 11 vereadores como trampolim para uma eleição. Isso é golpe, é tapetão, mas muito acima disso. É uma causa que não tem fundamento técnico-jurídico para prosperar. Da minha parte, o senhor, depois dessas denúncias que ocorreram, acha que poderá ser alvo de outras manifestações políticas, como o senhor classifica, como foi essa da denúncia, segundo as suas próprias palavras? Olha, Jesse, eu não posso prever o futuro, mas eu acredito que tal como estão tentando manchar nossa imagem e utilizar os mandatos dos vereadores como trampolim para um projeto político de poder, é possível que voltem a fazer novas denúncias. Eu acredito que colocando um ponto final nessa, a gente manda um recado muito importante. Que a democracia em Caçapava é respeitada, mas que muito acima disso. Nós vivemos tempos para pensar em projetos futuros para a cidade, não para ficar em uma disputa política eleitoral. Se eventualmente um candidato a deputado queira ser um vereador daqui a 2 anos, queira concorrer a algum mandato eletivo, o momento para essa disputa não é agora, é daqui a 2 anos e meio. E a última mesmo, prometo. A gente sabe que as cidades subsidiam, né, o transporte, assim, São José, Jacareí, Taubaté, enfim. Senão o transporte teria já entrado em colapso, como faz aqui em Caçapava. Efetivamente, quanto que a Prefeitura, desde o começo do seu mandato, gastou em subsídios com o transporte coletivo aqui na cidade? Olha, Jéssica, essa é uma informação que eu não tenho na ponta do lápis. Porém, esse volume de recurso varia de acordo com o número de passageiros que utilizam o transporte público. Nós subsidiamos R$2 por passageiro. Essa é uma informação que tem no portal de transparência e que eventualmente nossa equipe pode fornecer ao senhor. Ian, esse subsídio começou na sua administração ou já vinha de outros? Esse subsídio foi instituído por meio de uma lei municipal criada pela antiga prefeita. Desde o mandato anterior ao meu,
já é pago o recurso à empresa que gerencia o transporte público para que ele possa continuar funcionando? Essa é uma pergunta muito bacana, Paulo, porque em todas as cidades do Brasil, o transporte público é deficitário. Você colocar um ônibus que faz 3 km por litro de diesel, com motorista, com escala, com hora extra, custa muito caro. Se não tiver a mão do poder público auxiliando nesse trabalho, nessa política pública de mobilidade urbana, que beneficia principalmente as pessoas que moram mais longe do centro, o transporte colapsa. Então, como o senhor perguntou, Paulo, essa é uma política feita em todas as cidades e que em Caçapava começou no governo Pérez. Deixa eu fazer outra pergunta. Claro. E vamos supor que não possa usar esse dinheiro que é do Fundo Municipal de Transporte. Se não puder usar, da onde vai vir o recurso para subsidiar? Essa é uma pergunta muito bacana. Quando a gente trata desse assunto, Paulo, a gente trata de uma política pública que interfere na vida de muitas pessoas. Isso é prioritário dentro da gestão. Imagina a gente colapsar o transporte público ou ter que aumentar a passagem. Aparentemente é o que o denunciante quer que a gente faça, mas a gente não vai ceder a isso. Quando a gente deixa de utilizar o recurso do fundo de trânsito para passar a usar outros recursos para bancar o subsídio, nós obviamente deixamos de pagar alguma outra coisa. É um dinheiro que deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação. Muitas vezes a gente tem que equalizar as contas dentro da gestão. Então é uma pergunta muito bacana. A gente tem que tirar de outros lugares para poder tampar esse buraco. Mais perguntas, gente? Estou à disposição. Quer refazer alguma? Seria interessante, de repente, até para dirimir dúvidas, que houvesse uma investigação por parte dos vereadores na Câmara. O que o senhor pensa disso? Olha, Jéssica, a Câmara Municipal, por diversas vezes, já apurou esses gastos por meio de requerimentos. Nós respondemos, colocamos os laudos, comprovantes. Caso a Câmara não tivesse satisfeita com a resposta e enxergasse alguma possível irregularidade, já teriam dado andamento, mandado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, teriam aberto uma comissão interna da Câmara para apurar. Quando a gente fala de uma comissão processante pedindo cassação de mandato, é algo muito grande, algo muito importante, muito forte, para um fato que é simplesmente discutível. Eu acredito que a Câmara tem liberdade para apurar, tal como já apurou por meio dos requerimentos. Porém, nesse caso em específico, por ser uma manobra política, por ser um tapetão, por ser um pedido de golpe, uma tentativa de destruir a democracia de Caçapava, eu particularmente não enxergo motivo para a abertura de uma comissão investigativa. Se algum vereador, algum munícipe, algum ser humano tiver dúvida quanto a isso, é só remeter ao Ministério Público. O Ministério Público tem capacidade técnica para discernir se o gasto está devido, se o gasto está indevido. A Câmara Municipal, muitas vezes, por ser um órgão administrativo, político, não tem capacidade técnica para debater assuntos que são meramente jurídicos como esse. Particularmente falando, por ser um pedido político, por ser uma tentativa de golpe, a Câmara não deveria abrir uma investigação sobre isso. Nossa vida é um livro aberto, estamos à disposição, mas nesse caso em específico eu não vejo motivo. O senhor assim, afirmou que é uma tentativa de golpe. O senhor tem alguma atividade que você quer tomar contra talvez a sua vice ou o marido dela? Eu compartilho de compaixão pela minha vice e pelo marido dela. Eu fico muito chateado e sinto muita dor por conta disso, de ver que as pessoas que caminharam comigo na eleição hoje me apunhalam pelas costas. Essas pessoas deveriam estar junto comigo, buscando recursos para a cidade, pensando em soluções, cuidando de pessoas. Eu acredito que, uma vez superado esse debate, nós deveríamos caminhar em prol de uma cidade melhor. Também em tempo de eleição, os deputados vão ajudar a cidade posteriormente. Se a gente ficasse matando com brigas políticas internas, por disputa de poder, por batalha de ego, coisa que eu não gosto muito, a ideia é que justamente a gente concentre força pelo bem da cidade. Eu não pretendo tomar medida contra, eu acredito que é um direito legítimo da população, mas vindo justamente de um pleito eleitoral num momento como esse, é algo que não pode prosperar.